Professor, o que aconteceu com esse América? Começou tão bem, leva um empate ainda no primeiro tempo, e aí uma virada dessa que, pelo menos para mim, é sem explicação nenhuma. Cara, realmente o futebol prega algumas peças, né, na gente, assim. É um jogo totalmente no controle, assim, né? A gente fez 2-0 e tivemos possibilidade real de fazer o 3-0, né? E daqui a pouco a gente toma um gol e aí se perde emocionalmente e aí a gente passa a ter muita dificuldade. A gente acabou dando vida para o adversário que naquele momento, né, estava completamente abatido, né? E aí realmente as coisas depois fugiram totalmente do nosso controle e a gente realmente fica muito chateado, porque era um jogo que a gente se preparou bem para ele e a gente tinha até então, até o momento ali do 2-0 e da oportunidade de fazer o 3-0, a gente tinha assim o controle total. E o adversário deu 4 chutes no gol e as 4 bolas entraram, ou seja, realmente é algo que é difícil de explicar. A gente só tem que se desculpar com o torcedor e passar que realmente estamos todos muito chateados com tudo que aconteceu pela nossa falta de competência de garantir a nossa classificação num jogo que estava no nosso controle. Lesto, qual o sentimento de perder para uma equipe que tem uma folha de pagamento 6 vezes menor do que a do América de Natal? Não, o sentimento de perder ele é igual em qualquer jogo, né? Um jogo de futebol, principalmente numa competição como a Copa do Brasil, que é você ter um jogo eliminatório e o futebol permite isso. O futebol é o único esporte coletivo que te proporciona esse tipo de situação. Mas isso não deve acontecer. Quase tudo pode, mas não deve acontecer. Principalmente quando você tem o controle do jogo. Então, o sentimento não pode ser nenhum outro que não seja indignação, né? Você tem que ficar indignado porque realmente o jogo estava no nosso controle e nós não fomos competentes suficientes para conduzir o jogo da forma que deveria ser para que a gente conseguisse a classificação. A classificação para a segunda fase da Copa do Brasil, Leston, ela era muito importante para o América, principalmente no quesito financeiro. Como fica o seu futuro à frente do time profissional do América? Você segue no comando? A diretoria conversou com você? Porque a gente viu aqui que a diretoria acabou descendo antes do final do jogo e aí já se gerou situações. Como é que fica o Leston daqui para frente do América? Segue à frente? Continua o planejamento? Não, cara, assim, o pós-jogo, ele foi o pós-jogo, em todos os jogos a gente fala com a direção, com os atletas, né? Esse tipo de situação, esse tipo de condição do futebol, e a pergunta ela é recorrente no futebol, ela é uma pergunta que ela precisa ser feita sempre para quem tem o poder. O cargo não é meu, né? Na verdade, eu estou na condição de treinador e a gente tem procurado sempre fazer o melhor trabalho possível e com exceção dessa classificação, os outros objetivos do clube estão todos bem encaminhados, né? A classificação para a semifinal, o G4 na Copa do Nordeste, né? E hoje realmente era um grande objetivo nosso aqui, né? Então, assim, a gente tem bastante experiência no futebol para saber que a pergunta ela é recorrente e respeito, mas assim, acabou o jogo agora, a gente está muito chateado, todo mundo, do corpo diretivo, com certeza o mais humilde funcionário do CT, né? E obviamente que o torcedor deve estar indignado e com toda razão, né? Porque, repito, a classificação esteve na nossa mão e a gente não foi competente o suficiente para sacramentar essa classificação. Leston, a conversa que você teve com a diretoria, que tipo de conversa foi essa? Você permanece no cargo, você tendo essa conversa com a diretoria, Leston? Eu acabei de responder, o cargo ele não é do treinador, o cargo é da direção. Eu sei que esse tipo de pergunta, repito, ela é recorrente e tal, mas isso é o suco do futebol no Brasil, essa coisa do sangue, né? Que é o que as pessoas gostam e tal. O que acontece é que isso aqui é um clube muito sério, um clube muito bem dirigido e obviamente que ninguém conversa pós-jogo, pós uma eliminação dessa, ninguém vai falar nada que não seja referente ao jogo, ao que possa ter acontecido, né? Então a gente, repito, mais uma vez a gente lamenta a nossa falta de competência. Não, vergonha é roubar, matar, né? Perder jogo de futebol. O dia que isso for vergonha, isso aqui, repito,
é o tipo de pergunta que é o que vende e tal, mas que vergonha. Vergonha é quem rouba o país, vergonha é quem mata, vergonha é quem não tem respeito pelas pessoas. Isso que é vergonha. Perder jogo de futebol, a gente fica indignado, não tem sentimento de vergonha. Leston, peraí, amigo, só rapidão. Leston, mais uma vez a gente viu uma situação se repetir na defesa do América. O América vencendo e a gente viu mais uma vez a primeira linha de defesa sempre dentro da área, esperando o adversário receber para combater. Isso aconteceu no primeiro gol, isso aconteceu no segundo gol. E aí, você conseguiu identificar mais uma vez essa situação? Você sempre fala muito bem do seu sistema defensivo, do seu pilar do meio de campo. Mas esse problema recorrente da primeira linha de defesa não está te incomodando ou você acha que não, que isso não tem sido ainda um problema? Não, assim, cara, hoje, por exemplo, o que me incomodou foi a gente vencendo o jogo de 2-0 e tendo a oportunidade de fazer o terceiro, a gente ceder contra-ataque ao adversário. Né? O adversário ganhou vida no jogo em 2 contra-ataques agudos. Pô, você ganhando o jogo de 2-0, jogando fora de casa, você não pode dar o contra-ataque ao adversário. Acho que aí a sequência disso, porque o primeiro gol que a gente tomou, ele foi uma sequência de um escanteio. Né? Então, assim, não foi uma bola em que a defesa estava lá atrás, foi um escanteio num contra-ataque, que foi originado num contra-ataque, e nesse escanteio não, foi uma falta lateral ali, a falta que o Davi fez ali. E no rebote dessa falta é que o cara fez o gol. Né? Então, assim, se eu tivesse assim, que dizer assim, pô, o que mais me incomodou no jogo foi a nossa falta de competência e de maturidade de estar ganhando um jogo de 2-0 fora de casa e acabado de criar uma situação para fazer o terceiro, e aí eu estou me referindo a uma chance muito clara, a gente ceder contra-ataque para o adversário. Né? E isso, sem dúvida nenhuma, foi um dos fatores que contribuíram para a derrota. Leston, a equipe vencendo de 2-0, você falou muito bem, a equipe do América foi avassalador no início da partida e depois o time caiu de produção. Na sua opinião, você estava observando bem a partida, fez substituições, a equipe não rendeu suficiente o que você pensava que poderia render. O que realmente faltou, Leston, para a equipe do América? Faltou competência, faltou maturidade, né? No momento em que você está controlando o jogo, vencendo o jogo, você fazer com que o jogo fique à sua maneira e não dar vida ao adversário e perder o controle como nós perdemos na sequência, principalmente depois do primeiro gol do adversário. O técnico Luiz Carlos Prima te surpreendeu com o esquema que ele montou? Não, é a mesma equipe que vem jogando, é a mesma equipe que jogou domingo praticamente. Tem a forma de jogar, da equipe do União, ela é muito clara. Eles têm um jogo aéreo muito forte, eles têm 3 homens na frente com velocidade e nós tínhamos uma condição de, ganhando um jogo de 2-0, não proporcionar a eles aquilo que eles melhores fazem, que é contra-atacar. E nós permitimos isso a partir do momento em que, vencendo o jogo, começamos a circular a bola sem agressividade, porque quando você agride, essa bola normalmente ela estoura na última linha do adversário, fica longe para transitar para o gol. A gente começou a circular muita bola no centro do campo e dali a gente estava cedendo o contra-ataque, que acabou favorecendo a característica principal deles, que é um time que tem muita velocidade, principalmente com os 2 homens do lado. Tá aí, Marcos, o técnico Leston Júnior.